Olá, pessoal. Aqui é Elson Azevedo e hoje eu estou aqui na companhia da doutora Sandra Silva Marques para falar sobre o dia 31 de maio, que é o Dia Mundial Sem Tabaco. Doutora Sandra, é uma honra ter você aqui conosco. Você que é coordenadora do Programa Estadual de Combate ao Tabagismo, né? E nós trabalhamos juntos no CRATOD, entre 2003 e 2015. Então é uma honra estar com você aqui. E aí eu queria, primeiro, que você dar um oi para você, agradecer pela sua participação aí nesse evento. Obrigada do convite, né, Elson? O prazer é nosso, né, de estar com você de novo aqui e falando de um tema tão importante, principalmente por conta do Dia Mundial Sem Tabaco. Agora que essa semana também o Brasil foi através da doutora Tânia Cavalcante, recebeu o prêmio de líder de tabaco, né, nas Américas. Doutora Tânia representando a CONIC, ganhou da OMS, da OPAS. A gente teve vários ministérios da saúde recebendo o prêmio, foram 3 premiados, e uma pessoa só, uma médica, foi premiada, que foi ela. Ela tem facilitado muito esse trabalho intersetorial da Convenção Quadro entre os países na América Latina e países de língua portuguesa. Então, hoje a gente trabalha com países da África, né, e da América Central, fazendo a capacitação desses países do controle do tabaco. Muito interessante. Eu não sabia, Sandra. Tá tendo essa interface internacional, então, do programa? O programa, então, é isso que eu acho que muita gente não conhece. O Programa Nacional de Controle do Tabagismo, ele é oriundo de um tratado, o primeiro tratado de saúde internacional, assinado e ratificado por, hoje, 182 países, incluindo o Brasil. Nós estivemos presentes no CRATOD, o CRATOD esteve presente em 2015 na ratificação desse tratado em Brasília, foi na OPAS, né, junto com vários países da América, né? Os últimos a entrar agora, acho que foi o Paraguai e a Argentina, que acabaram entrando. E o Brasil é o segundo país no mundo a implementar as principais medidas, depois da Turquia, no programa que faz o enfrentamento ao tabagismo, né? Isso é um trabalho não só da saúde, na questão da assistência, mas um trabalho intersetorial. O ministro da Saúde, ele é, na realidade, o presidente dessa Comissão Nacional de Implementação, e a doutora Tânia é a chefe do secretariado. Então, na realidade, ela acaba fazendo trabalho pesado, que eu brinco, mas é ela que vai para a linha de frente fazer esse trabalho intersetorial. Então, nós participamos de algumas atividades, o Estado de São Paulo tem sido convidado para participar disso, é uma honra estar junto, porque, inclusive, no protocolo do enfrentamento ao mercado ilícito, que foi assinado agora em 2019, né? 2018, na realidade, ele foi assinado, mas em 2019 a gente teve até a contribuição e a assinatura do Paraguai, lá no Rio de Janeiro, e eu tive presente nessa assinatura também, foi a importância que tem agora que a gente consiga aplicar esse protocolo para o enfrentamento ao mercado ilícito. Isso gera um trabalho incessante da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Estadual, Receita Federal. Então, são vários agentes articulando da mesma política, ou seja, é uma política de Estado, né, Elcio? Nossa, então, você estava falando e eu estava pensando justamente isso, né? Que parece que no Brasil a gente não tem tanta essa tradição de ações que são de Estado, assim, que entra governo, sai governo, vai à esquerda, vai à direita, e o programa continua, né? E esse é um exemplo de muito sucesso, né? O Brasil é uma liderança nas Américas em combate ao tabagismo. Não só nas Américas, como no mundo, né? Eu tive em vários congressos, até na África, onde as pessoas te abordam o tempo inteiro perguntando como é que a gente faz, né? Como é que a gente implementou, por exemplo, o ambiente livre de tabaco.
que eu acho que vários países do primeiro mundo ainda não têm realmente efetivada essa implementação. Então, isso é fundamental que as pessoas entendam o quanto a gente é abordado no mundo todo, recebe muita coisa em relação a isso. Não, eu fico pensando, essa é uma mudança assim tão drástica, mas agora a gente nem se dá conta, né? Sabe aquilo, a gente se acostuma com o que é bom, né? Exatamente. Quando a gente viaja hoje, hoje não dá mais para fazer essas viagens por conta da pandemia, mas o quanto a gente viajava e se incomoda que as pessoas fumam em lugares que não é mais permitido aqui no Brasil, por exemplo, fumar, e de uma forma muito mais protetiva, né? Porque São Paulo também foi pioneiro nisso. Uhum. Em 2009, quando a gente teve o lançamento da lei antifumo, foi justamente para trazer a concepção social do uso dessa substância. Então, o tabaco, dentre todas as drogas, Nelson, é o único que não manifesta uma alteração do comportamento do indivíduo quando ele faz uso. Uhum. Então, isso demorou muito para a sociedade entender que fazia mal à sua saúde, mal à saúde do tabagista passivo. Uhum. Então, como é importante que a gente tenha a concepção que a lei antifumo ela não veio na questão proibitiva, né? Ela veio numa questão protetiva, porque ela traz realmente o que o fumo impacta na sua vida quando fuma, na vida do tabagista fumante, da tabagista passivo e no meio que ele convive, né? O impacto ambiental disso, com os animais. Porque você tem razão, porque uma coisa é a sua escolha de fumar ou não, a outra coisa é você fazer com que outras pessoas inalem a fumaça, né? Exatamente. Acho que esse é o grande ponto. É uma grande ponto. diferença. E esse é um grande desafio que, apesar da gente ter sido assim revolucionário nessa questão de ambiente livre de tabaco, a gente ainda tem grandes desafios ainda na área de saúde mental por conta disso, né? Então, a gente conseguiu implementar várias áreas, principalmente áreas fechadas, né? Foram etapas da lei, culminou com a lei federal, né, em 2011 e efetivamente 2014 assinada, mas de que a gente estabelece que fumar em ambiente coletivo e fechado não é uma boa para a saúde das pessoas, né? E nem para o meio ambiente. Mas ainda a gente tem grandes desafios, né, Elcio? Quando a gente ainda tem como exceções na lei, por exemplo, ambientes ou instituições de tratamento onde o médico autoriza a fumar. Será que alguém autorizaria hoje um paciente a fumar por escrito? É duro isso. Não, olha, você estava falando, eu até me lembrei, né? O CAISM, né, o hospital agora, que é o Hospital Escola do Departamento de Psiquiatria da Unifesp, é uma referência no atendimento em saúde mental no estado de São Paulo. E a gente implementou lá um ambiente livre de tabaco, né? Você sabe que a gente recebeu um questionamento formal, inclusive, dizendo o seguinte: olha, por que raios vocês estão proibindo os pacientes de fumar? Um questionamento formal. Aí eu respondi: olha, porque é a lei, né? Porque realmente você trabalhar a questão da promoção de saúde, né? Enquanto profissional de saúde. Exatamente. Eu não, e essa é a questão. Poxa, mas você pode autorizar. Quem é você para impedir a pessoa de fumar? Tá, tudo bem, uma coisa é. Tudo bem que a pessoa está internada aqui no hospital. Mas não vou autorizar por escrito a pessoa a fumar, né? Talvez a coisa mais tóxica que ela possa fazer enquanto está internada aqui. Né? Não faz nenhum sentido. Estabelecer que o que atrapalha muito, que a gente tem notado, né, trabalhando com isso, e na questão da expansão do programa, inclusive, a gente tem conseguido melhorar muito esse acesso ao usuário, mas ainda tem vários desafios na área de saúde mental, principalmente por conta da redução de danos, né? Então, entender que tabaco não é redutor de danos de nenhuma outra substância e sair um pouquinho mais do discurso social e da questão de direitos humanos, o quanto o paciente pode, sim, optar
por fazer uso ou não de uma substância? Claro que sim, né? Mas o que a gente não pode, enquanto profissional de saúde, negligenciar e não falar nada sobre esse uso, né? Uhum. Não trazer a consequência desse uso ou, de alguma forma, durante esse tratamento ou durante esse PTS, né? Quando a gente faz esse projeto, de alguma forma, uma hora vai ter que falar sobre isso. O que Uhum. não dá para deixar o paciente fazer uma terapia e estar fumando junto, né? Então, isso não condiz mais com a realidade. Já faz 12 anos que a gente trabalha de uma forma que as pessoas entendem que ali a gente está para ofertar saúde, né? E Uhum. não é proibitivo, mas sim trazer a questão da proteção. Por isso que a gente fala do tratamento, fazer terapia de reposição de nicotina, né? Uhum. São várias ofertas que se faz em relação a esse uso e não comprar cigarro para paciente, por exemplo. Sim, e você falando, parece que a saúde mental, e é uma observação minha também, então, os profissionais de saúde mental, eles parece que não enxergam o tratamento do tabagismo como algo inerente ao profissional de saúde mental, né? Você tem e mesmo para o cara que trata a dependência, né? Então, você olha o Eles não alcoolismo. consideram nem como uma droga, né? Uhum. Que a nicotina não é uma droga inócua, né? Uhum. Por mais que se fale, vamos usar um cigarro eletrônico que só tem a nicotina. Não, não é isso. A nicotina é uma droga estimulante, anorexígena, ela estimula o batimento cardíaco, respiratório. Quer dizer, ela mexe com o seu metabolismo, sim. Ela tem um impacto na absorção, a questão da mucosa oral, por exemplo. Então, assim, ela lesiona, vasoconstrição ali na região vai causar lesão. Então, assim, ela pode provocar câncer também. Uhum. Então, é uma série de coisas que as pessoas parecem que esquecem. Justamente, Elcio, porque assim, a gente já tem estudos hoje falando, por exemplo, de quanto tempo o uso de tabaco, né? Porque tem muita gente que fala que isso é um estilo de vida ainda, em algumas pesquisas nacionais, fumar e beber como estilo de vida, né? Então, Uhum. você chamar tabagismo e alcoolismo de estilo de vida é a mesma coisa que falar que obesidade também não é uma doença crônica. Então, assim, Uhum. hoje a gente estabelece já é uma patologia significativa do ponto de vista de uso e abuso de substância, uso e abuso, transtorno por uso e abuso de substância, desde o CID-9. Uhum. Então, quanto tempo, existem estudos já, até tese de doutorado, falando sobre quanto tempo a indústria também segurou essa questão de se entender que o tabagismo era uma dependência química, né? Então, era só comportamental, né? Uhum. Não tinha uma importância tão significativa do ponto de vista de patológico ou que fosse uma doença que alterasse tanto o nosso organismo. E isso implicou muito, né? Isso é uma questão do comércio mesmo. Então, hoje, com o Observatório da Indústria do Tabaco, né, da interferência da indústria do tabaco na Fiocruz, a gente teve a abertura de vários documentos importantes e a gente pode até ver que o cigarro eletrônico já era planejado desde a década de 60, por exemplo. Então, Uhum. assim, não é nenhuma novidade termos esse modelo hoje, né? Até como uma questão da política de redução de danos, ele aparece aí como uma forma e alternativa para melhorar a saúde das pessoas que querem continuar fumando, mas não fala de todos os outros compostos, por exemplo, que a gente tem dentro no cigarro eletrônico, que não tem os 4.700 do cigarro, que na combustão viram quase 9.000 compostos, né? Uhum. Mas a gente tem agentes carcinógenos, temos Uhum. metais pesados, vários outros compostos que também acabam atrapalhando e trazendo malefício à saúde. Não tem aqueles do tabaco, tem outros, né? Daqui Muito, os. e muito mais especializadinhos para fazer com que ele fique mais aditivo, Uhum. uma série de coisas, chegue mais rápido no cérebro. Não, e posso te falar uma coisa, Sandra, assim, eu consigo entender a indústria, porque eles estão no papel deles. A sociedade é que dá essa prerrogativa de vender um produto que causa dependência, né?
E é lesivo, né? A indústria está no papel dela lá de otimizar os lucros e etc. Agora. É por isso que é tão importante quando a gente fala do PL 399, né? Como é a importância que tem quando a gente autoriza ou descriminaliza alguma substância. E também a interpretação da sociedade, quando ela não tem informação, é essa, de que a droga sendo lícita, ela não traz malefício. Essa é a primeira coisa que a gente escuta quando a gente começa a trabalhar com tabagismo. Mas se faz mal, por que vende? Por que ela é liberada? Né? Então, assim, é uma perguntinha básica de qualquer adolescente, né? De qualquer pessoa que não tem informação dos malefícios da substância. O uso é liberado, porque pode. Né? Então, essa falsa interpretação também acontece. Né? E você falando bastante do cigarro eletrônico, né? E é um mercado que foi publicizado focando no público adolescente, né? No público jovem. Exatamente. Até essa questão Hoje, o tema do Dia Mundial esse ano, e vai ficar pelo ano inteiro, já está vindo desde o ano passado, por conta da pandemia, os desafios que a gente tem nessas questões já tivemos lá nos Estados Unidos com a EVALI, que foi a infecção respiratória causada pelo JUL, né? Que é o dispositivo eletrônico lá nos Estados Unidos, e dessa nicotina salinizada, né? Que deu essa infecção nos pulmões, uma queima, né? Absurda, e isso já vem desde a Covid, quando a gente se preocupa, por exemplo, com o uso de narguile, né? Por conta da infecção de doenças infecto-contagiosas. Então, a gente tem trabalhado incessantemente com vários materiais, inclusive, para fazer com que a sociedade, a graduação, né, as faculdades, as escolas entendam os malefícios que isso traz à saúde. Né? Até porque as pesquisas têm demonstrado, Elson, o Vigital é a pesquisa que a gente toma mais por base, apesar da gente ter PNS, PTAB, LENAD. O Vigital é uma pesquisa que a gente consegue fazer anualmente, a gente começa a tirar uma base em alguns estudos, demonstrando que de 2018 para 2019, por exemplo, a gente teve um aumento de 0,5 nessa... A gente estava tendo uma queda na prevalência significativa, 9,3, subimos para 9,8, justamente por conta do mercado ilícito e o desenvolvimento de novos produtos e formas de consumo de tabaco. Então, como é importante que a gente não esmoreça, né, em relação a isso. Já tivemos 3 audiências públicas na Anvisa, né, falando sobre cigarro eletrônico. Eles nunca têm um embasamento científico, a indústria, para poder regular RDC 46, que na realidade, quem impede o comércio aqui no Brasil, importação desse produto. Aí você vai falar para mim, mas se você abrir a internet hoje, você compra um cigarro ou dispositivo eletrônico para fumar. Mas esse é o nosso grande desafio hoje. Tributação, aumento da tributação, para a gente ter uma política sustentável também do ponto de vista econômico, né? A questão de mídias digitais, internet, influencers digitais, então assim, ter realmente uma regulação nessa área, né, de uma forma mais intensa, e tratamento, ofertar tratamento, então ampliar o tratamento sempre. O Brasil ele é o segundo país no mundo e um dos 23 desses 182 que oferta tratamento, e de uma forma muito bacana, que é no SUS. Né? Então, a gente tem em todos os estados, inclusive no Distrito Federal, e de uma forma, um protocolo clínico e uma diretriz única. Né? Podem ser, na realidade, elas são realizadas de acordo com o seu território, mas ela está hoje na atenção primária, por exemplo, porque até 2013 ela se encontrava na atenção especializada. Isso também foi um grande desafio nosso aqui para fazer ampliação da rede no estado de São Paulo, porque não se entendia, por exemplo, a necessidade, porque não existe até hoje ainda uma linha de cuidado, apesar da gente ter a política
há mais de 30 anos já, no Brasil. Não pensa que foi de ontem. Por isso que eu acho engraçado as pessoas ainda não conhecerem. Mas a gente não faz muito propaganda das coisas boas, né? As pessoas também não ajudam. Então, o que a gente tem tentado fazer mais é divulgado através de lives, nas qualificações mais... trazendo mais a questão da política mesmo, que é importante também para o profissional de saúde saber aonde ele está inserido, o que ele está fazendo, né? Não é só trabalhar outra assistência, mas ele tem que entender o contexto. Hoje, a gente tem que se municiar de várias informações que a gente consiga sensibilizar, estabelecer também o vínculo com esse paciente, a adesão desse paciente ao tratamento. Então, quando você fala que ele está fazendo uso, por exemplo, de um cigarro de origem ilícita, ele alimenta uma cadeia de tráfico que talvez compre armamento e outras substâncias ilícitas, às vezes ele se manifesta de uma outra forma. Não dá mais para a gente falar só que ele vai adoecer, ele vai ter câncer, ele vai ter alguma doença cardiovascular, né? A gente tem que sim sensibilizar e trazer esse comprometimento social também que esse uso traz, né? Então, a política ela tem que ter isso, ela tem que trazer profissional de saúde esse embasamento também, porque senão a gente não consegue atuar de uma forma efetiva. Eu acho que esse foi o grande segredo do CRATOD de 2015 para cá, porque a gente assumiu realmente, politicamente, a implementação desse programa. Então, não foi só estabelecer qualificações mais adequadas, né? Mas foi estabelecer, sim, um organograma para essa política estadual que não existia. Então, a gente estabeleceu fluxos, linhas de cuidado específicas. Então, hoje eu tenho resoluções e notas técnicas a respeito de atendimento hospitalar a nível em hospital geral, psiquiátrico, oncológico, né? Estabelecendo sempre um fluxo sempre com parcerias importantes, por exemplo, o Hospital do Amor, né? Então, hoje, a mais recente que nós fizemos, depois teve uma de Covid, logo após o plano de contingência, preocupados em como os municípios iriam retrair esse atendimento, que a gente ainda nota, está muito fragilizado isso ainda, em todas as políticas, né? Em todos os programas, mas o quanto a gente trouxe já a questão do teleatendimento lá em 7 de abril, porque a gente correu atrás de várias coisas, então a gente já falava de teleatendimento, porque a gente já tinha telesaúde, então trazer alguns mecanismos, inclusive porque houve um aumento muito grande da demanda por tratamento, né? A procura foi muito grande, aumentou cerca de 30% ano passado, e a gente precisava se mexer em orientar os municípios em relação a isso. Apesar da pandemia, Elcio, a gente cresceu muito ano passado, principalmente em número de unidades que se credenciaram e também na questão de preparar material técnico, né, mais específico. E um trabalho intersetorial bacana. A gente teve tempo também para fazer qualificações online. Hoje a gente faz todas as qualificações online. Então, que ótimo. Na secretaria, por exemplo, a gente tem 10 mil visualizações numa capacitação de tabagismo. Acho que a gente está bombando, porque é uma área que o pessoal gosta muito, e aí a gente conseguiu trabalhar, montar um curso para gestores da política, então a gente fala um pouquinho sobre atividades de advocacy, como eu faço advocacy, né? Então eu trouxe esse curso, acabamos conseguindo trazer também o curso para o Palácio, então o governador Dória também, através da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento, acabou fazendo um curso para gestores em doenças crônicas, teve agora em março, inclusive. Então, conseguimos muita coisa, assim. Tem hora que eu olho e falo assim, gente, é bastante coisa que a gente está fazendo, e assim, mas mesmo trabalhando na saúde mental, quanto que desafio a gente ainda tem, porque é uma população ainda
que a gente ainda tem a prevalência muito alta do uso. Em torno de 50%. Exatamente. E não é, às vezes, tanto por causa do paciente. Eu acho que a gente precisa mudar um pouquinho os paradigmas da gente, né? Os profissionais precisam se informar um pouquinho mais. Trabalhar com redução de danos é bacana quando o paciente está desorganizado, quando estabelece que ele tenha a capacidade de escolha. Mas será que ele consegue ficar organizado e fumar um cigarro por dia, por exemplo? Então, assim, é uma série de coisas que a gente tem que começar a pensar de que a gente está ali para ofertar saúde, promover saúde, né? Então, não adianta... E até a questão trabalhista também, né, Elcio? Agora, por exemplo, a gente vai começar a trabalhar ambientes livres de tabaco em outros espaços, né? Então, fomos convidados para fazer o piloto da OPAS sobre ambiente livre de tabaco em condomínios residenciais. Então, fazer a qualificação dessas equipes que trabalham em condomínios, entender o que é espaço coletivo, começar a falar um pouquinho mais para informação mesmo, que eu acho que a mesma coisa que começou lá atrás com a linha de fumo, nos espaços, mas o quanto a gente precisa ir sensibilizando outros espaços, para as pessoas não ficarem e se informarem, para não entenderem que a lei existe, porque se vive em sociedade, claro, mas tirar esse caráter só proibitivo, começar a olhar do ponto de vista de saúde mesmo, né? De promoção de saúde. Não, e eu acompanhei um pouco presencialmente, mas mais à distância, e admirando muito o que você fez, Sandra, e a sua equipe. Realmente um exemplo de um trabalho de sucesso e com um impacto gigantesco na saúde das pessoas, né, do Estado e do Brasil. Conta um pouco mais essa história, Sandra, assim, brevemente. Essa história de sucesso aí, como é que você chegou no programa estadual? E me conta, especialmente, eu quero, se você puder assim, me explicar melhor, como é que a gente conseguiu os ambientes livres de tabaco, porque isso é uma sacada fantástica e não a implementação é difícil pra caramba, né? Agora Exatamente. a gente, já foi feito, não sei o quê, difícil pra caramba. Me conta essa história toda. Isso é uma trajetória, acho que desde a época da... Você está me escutando? Sim, estou. Acho que desde a época da doutora Luzemir, né? O Cratódio ele foi formado em 2002, por exemplo, mas a política já tem uns 30 anos, mas eu vou focar um pouquinho mais aqui na secretaria e o trabalho que foi bacana, porque assim, a gente fala de uma história de sucesso hoje, da implementação talvez um pouquinho mais da política, né? Que é o escopo mesmo da Convenção Quadro. Há 2 anos atrás, a gente foi escolhido para fazer também um piloto de uma mini CONIC. Então, eu tive essa grata satisfação, fui escolhida pela doutora Tânia, então, para a gente fazer aqui na coordenação uma mini CONIC. Ela veio, teve uma cerimônia com o secretário, então, doutor German, e a gente estabeleceu alguns parceiros estaduais para começar a trabalhar isso. Isso também rendeu um projeto de lei para alteração da lei antifumo, por exemplo, para já começar a alterar isso. Me explica aqui para o ignorante, o que é CONIC mesmo? É o que eu falei, a Tânia é a secretária da Comissão Nacional de Implantação da Convenção Quadro no Brasil. Tá bom. É um nome que se dá a quem trabalha todas as 38 medidas da Convenção. Aí você vai de cabo a rabo, aí você fala de tratamento, você fala de publicidade, né? A gente não vê mais propaganda e publicidade. Isso foi um trabalho de projetos de lei incessantes aí, trabalhou muita gente para acontecer isso, sociedade civil, as ONGs, a Aliança contra o Tabagismo, por exemplo, que é uma ONG maravilhosa, premiada no mundo todo, né? Tem à frente aí a Paula Jones e a Mônica Andrés, elas são grandes parceiras. A gente tem muitos parceiros em todas as áreas. A gente trabalha com agricultura, com quem planta a folha de tabaco. Né? Nessas 38 medidas, elas foram sendo implementadas intersetorialmente. A gente não trabalha só na saúde. Então, quando a gente fala um pouquinho
sobre trabalhar, transversalizar o tema tabagismo, é importante, né? Agora, para você ter uma ideia, agora em janeiro a gente fez um projeto com o Departamento de Estradas de Rodagem, concorreu até um prêmio lá da OPA sobre 15 anos da promoção de saúde. Acabou não pegando, mas vai rolar o projeto. Mas era para fazer um material técnico, a gente falar um pouquinho de álcool e tabaco nas estradas. Né? Quando a gente... E isso em ponto de parada e descanso, através da lei do caminhoneiro, nós transversalizamos 4 políticas nacionais e a gente conseguiu fazer uma intersecção para trabalhar isso em ponto de parada e descanso de caminhoneiro. Então, falar também futuramente, talvez, de rebite, né? Então, o impacto que isso causa, falar de mercado ilícito, então tem também o pessoal da segurança pública, né? Tem a questão do policial rodoviário estadual. É um projeto bem bacana, envolveu mobilidade também, a questão do tráfego. Então, a gente está com o pessoal do Respeito à Vida, que é uma coisa mais urbana, e aí a gente está mais a parte de estrada, ampliação, recurso oriundo de multa. Muito legal, Elson. Assim, dá para trabalhar questões de saúde e as questões de políticas públicas transversalizando o tema. Então, assim, não adianta ficar dentro da caixinha querendo estabelecer uma rede que, às vezes, não vai acontecer se você ficar na sua casa, né? Então, a gente brinca que a saúde também tem que fazer essa conversa. E você fica muito gratificada quando você vê, então, nossa, mas é por aí, então vamos lá fazer. E é isso que a gente tem feito, né? Então, durante um tempo que eu te falei, a doutora Luísa Weiner foi excepcional, porque ela ganhou um prêmio em 2004, por isso que eu estou te falando, do então ministro da Saúde. Deixa eu lembrar o nome. Espera aí que eu vou lembrar já. Eu tive com ele em Brasília agora recente. É que eu tive Covid, eu estou meio ruizinha da cabeça. Tive ano passado, mas fiquei meio trancadinha aqui. Mas nós ganhamos um prêmio de o melhor serviço de tratamento do SUS. Né? Então, em 2004, com o então secretário Barradas, e a partir daí a gente começou a qualificar as equipes. Só que isso era um grande desafio, porque assim, era um serviço, assim, entendia que o serviço era especializado, a portaria era para isso, né? Em 2013 foi para atenção primária. Foi aí que a gente começou o grande desafio. Como sensibilizar isso? Porque assim, a gente não tinha uma portaria de adesão nacional, a gente tinha que fazer um monitoramento disso enquanto Estado, e em 2015 eu tive que começar a fazer a fiscalização disso. Então, a gente organizou também um instrumento de coletas. Então, hoje eu tenho um instrumento que me permite dizer o perfil da pessoa que procura o tratamento hoje. Então, já temos dados já desde 2017 para cá. Antes era pelo antigo FormSUS, mas isso já nos rendeu uns 2 trabalhinhos internacionais, inclusive falando sobre o quanto que a gente tem desafio, principalmente, eu estava mostrando para o Dr. Marcelo ontem, inclusive, que essa última coleta, a gente ultrapassou, assim, a gente sempre teve hipertensão como uma comorbidade muito presente no tabagista. E agora a gente tem muito a questão de transtornos psiquiátricos. Sim. Porque isso é uma coleta dos grupos. Então, sempre estava ali com doença respiratória, transtorno psiquiátrico, agora ultrapassou. Então, a questão de transtorno de ansiedade, depressivo, hoje, através dessa coleta e desse instrumento, eu consigo falar para você que as mulheres procuram mais tratamento para o tabagismo, diferentemente de outras drogas. Por quê? Porque elas também têm mais transtorno de ansiedade e depressivos. Então, assim, você começa a interpretar e começa a viajar ali nos dados. Informação é demais. Nossa! Então, assim, como é que você faz um controle de uma política sem ter uma vigilância, sem ter indicador? Então,
eu fiz um planejamento estratégico no início, porque assim, comandar um estado inteiro sem a gente ter nada, Elcio, foi muito difícil. Foi muito difícil. Então, assim, fazer um planejamento estratégico, focar na questão da descentralização, organização de fluxo, que sim, são premissas do SUS, isso que estabeleceu a implementação da política. Não tem segredo. Ano passado eu fui convidada por vários seminários da OPAS, do Ministério, do pessoal de crônicas. O que você fez em São Paulo? Quais foram as atividades de advocacy? Foi isso. Princípios organizacionais do SUS, estabelecer rede, credenciar as equipes. Então, você lembra, você fez a capacitação conosco. As pessoas falam, mas você está centralizando. Não, isso é recurso público. Eu comecei a receber, o Cratod faz a distribuição farmacêutica, para quem não sabe. Então, a gente recebe esse recurso, a assistência farmacêutica estadual, que a minha colega, a Maíra, você conhece ela? Sim. Ela sozinha distribui a medicação para o estado inteiro. Não tem apoio nenhum da secretaria nesse sentido. O que a gente conseguiu um pouquinho para ajudar foi a questão de eles ofertarem a gente fazer a distribuição via um sistema Farmanet, que é o mesmo do dose certa. Com isso, facilitou muito, porque antes eu não tinha um sistema digitalizado como um Ciclone, por exemplo. Se tivesse Ciclone tabagismo, seria bárbaro, né? Se eu tivesse um TB Web, seria bárbaro também. Então, a gente criou um próprio. E com isso, a gente, além de ampliar, saímos de 200 unidades, hoje a gente está com 2.300, mais ou menos. Uau! E assim, credenciadas. Então, você vai me perguntar quem é o coordenador daquela unidade. Nós sabemos, tem tudo no site do Cratod, lá a rede está toda credenciada. A gente tem uma organização disso, então tem um coordenador municipal, é ele quem faz a primeira validação das medicações, depois é o DRS, o Departamento Regional de Saúde, e depois chega na gente para mandar para o Ministério. Então, estabelecer uma hierarquia para isso, também a organização, da estrutura foi fundamental para que a gente começasse a conversar, né? Porque qualificar a equipe, não estabelecer como é que eles vão trabalhar, com quem que eles vão fazer, não ter rede, como é que você vai trabalhar uma política? Sim. Eu acho que esse é o grande segredo, né? Não adianta a gente ficar lançando um monte de coisa e não estabelecer rede, fluxo, né? Não, adorei, Sandra. Assim, a conversa maravilhosa. E sabe o que é o mais interessante? Assim, é o brilho nos seus olhos, assim, né? Porque adorei um monte de coisa que você falou. Vou até citar algumas, né? A importância de você articular para que seja uma política de Estado e não uma questão de governo circunstancial. Você alinhar as suas ações com a legislação vigente e o que o SUS preconiza, as políticas já estabelecidas do SUS, porque você fortalece a iniciativa. Exatamente. Né? Fortalece o SUS, né? Que é e fortalece nossa. O SUS. Fortalece o SUS, né? E esse trabalho incessante aí, com recursos limitados, com pouca gente, e que mesmo assim... Não é recurso limitado, é nenhum recurso. é muita boa vontade, você não tem noção do que é. Mas, assim, eu não estou para reclamar, não. Eu acho que a gente é vencedor mesmo. Eu espero que todas as políticas sejam assim mesmo, Elcio. Assim, um comprometimento social... Assim, eu brinco que eu tenho algumas seguidoras hoje, né? Então, assim, alguns municípios elas falam, ai, doutora, não sei o quê. Então, assim, eu acho o máximo isso, porque, assim, são pessoas que a gente consegue tocar e, assim, que se sensibilizam, não estão ali só para passar um dedo, né? Estão entendendo que a posição que elas ocupam hoje é fundamental, sem ideologia. Trazer o que trazer o que a gente tem que trazer para a população. Não é para aparecer, não é para nada, é para acontecer. Só isso. Fantástico, Sandra, adorei. E aí, para encerrar essa nossa conversa, normalmente nós vamos apresentar esse dia para os nossos residentes, os alunos de graduação da Unifesp, né? Na verdade, o foco dessa conversa é muito mais o nosso público interno, os jovens talentos lá do departamento.
que você diria assim, para as pessoas que estão começando a sua formação em saúde mental, para que elas se sensibilizem nessa questão do tabagismo? Eu acho que, para mim, foi muito importante. Para quem não sabe, eu sou cirurgiã dentista, né? Com muita honra, né? E eu tenho atuado bastante. Hoje eu estou também no conselho de odontologia, mas atuado bastante também em prol da minha categoria, para que ela também atue de uma forma mais intensa e mais integralizada nesse atendimento ao tabagista. Mas o que eu trago de importância é que a coisa só acontece se a gente se compromete, né, Elcio? Então, assim, aproveitar muito a graduação para entender que saúde pública a gente mostrou há pouco, né? Na minha área, a gente se especializou muito, né? Eu mesma trabalhei muitos anos dentro de consultório, apesar de ter sido militar. Eu fui da aeronáutica, né, oficial dentista, mas eu nunca também atuei. Também Você fui. também da aeronáutica? Eu fiquei um ano no Exército, depois eu fui para a aeronáutica, fiquei um tempo na aeronáutica como psiquiatra. Aonde? No Oficial ASP? médico. Não. No ASP. Meu filho, então você trabalhou comigo? Você nem sabe. Não sei. Acho que não. Que ano que foi isso? Depois a gente vai conversar sobre isso. Não, foi por aí. E eu também atuei, eu fiquei lá 9 anos, Elcio, no ASP. Então, uau. Então, assim, foi um lugar que me deu muita condição, assim, fiz muito curso de acreditação, porque a gente era um hospital acreditado, né? Então, acreditação hospitalar, indicadores, isso me ajudou muito agora na organização disso. Trabalhar com qualidade hospitalar é uma coisa que traz algumas, como eu diria, protocolos, porque que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de mudança da cultura organizacional. Mas, assim, trabalhar com qualidade nos faz também ser resilientes e persistentes, né? Sim. Então, é um trabalho que é contínuo, não tem como. E principalmente no SUS, que a gente tem uma rotatividade grande de profissionais de saúde mesmo. Mas eu diria, principalmente, se comprometer com as causas, procurar tratar não só a saúde mental, no caso de vocês, mas a física também, porque eu falo ao contrário para as outras áreas. Então, assim, o paciente precisa ser tratado na integralidade, gente. Chega. Eu falo isso muito na odontologia. A gente tem trabalhado com várias faculdades de odonto, como a gente tem que sair da casinha, não olhar só dente. Eu já sou de uma área, ortopedia funcional, que já trabalha com essa questão da neurobiologia e da questão da integralidade, holisticamente. Então, já tem um olhar diferenciado mesmo. Então, eu só fui privilegiada quando eu fiz dependência química, né? Então, porque eu entendi que tudo que eu fazia realmente tem sentido. Então, que isso daí para frente só tende a melhorar. Entender que o nosso paciente hoje não dá mais para fazer essa relação mais verticalizada. Ela está horizontalizada. Não então, existe. se a gente não se atualizar nisso também, naquele ser o senhor da razão, porque eles já chegam com o diagnóstico pronto. Então, a gente precisa estar municiado, né? Munido. Municiado é coisa de milica. Munido de estratégias para ter uma conversa com esse paciente, né? Então, conseguir que ele faça adesão ao tratamento de uma forma mais gostosa, que a gente consiga estabelecer mesmo esse vínculo de uma forma mais efetiva. E entender que tudo, a faca e o queijo tá na mão da gente. Então, assim, é a gente que tem que se melhorar para poder fazer esse atendimento. Sandra, eu diria que você foi a pessoa certa na hora certa nesse programa e seguiu aquela máxima militar, né, de missão dada é missão cumprida. Você cumpriu essa missão impressionante, assim. E aí eu vou falar para a equipe do CAISV, os membros do departamento, não dá para você atender um paciente qualquer que seja o transtorno mental, e ter lá, discriminar suas hipóteses diagnósticas e não ter lá tabagismo se o seu paciente não for tabagista. Porque isso precisa ser abordado. Como é que a gente vai falar que... E os estudos mostram isso, Elcio. Poxa,
Eu tenho estudado muito sobre isso, né? Até para a gente poder trabalhar nessa área, né? Ter argumento, inclusive, sobre isso. O quanto prevenção de recaída já fala sobre isso, né? De que a gente precisa estabelecer, de algum momento, essa conversa e essa abstinência. Sim. Porque senão esse paciente recai. Sim. Aí, recaída faz parte do tratamento, mas a abstinência faz parte do sucesso desse tratamento. Né? Fantástico. Sandra, parabéns pela sua iniciativa. E olha, vou tentar, vou dar um jeito de roubar você lá pro caísmo, hein? Nossa. Roubar como, menino? Não sei. Meu dá um Deus, jeito de levar você para lá. Sonhar, a gente sonha. Que legal. Você tem odonto lá? Não tem. Não tem. Não, ainda mas também não estou fazendo odonto lá, não. Mas é bárbaro, bárbaro, olha, é bárbaro. Fantástico. E espero que a gente possa estreitar as relações, porque, como você falou, eu fiz o curso de capacitação, membros da minha equipe fizeram. Olha, gente, posso falar uma coisa, Elcio? Eu sempre falo isso da sua simplicidade, humildade, por ter ido assistir o nosso curso, eu acho o máximo isso. Porque, assim, você é um psiquiatra, assim, como poucos, são poucos mesmo que sentam ali, assistir o nosso teatrinho até, né? A nossa simulação de grupo. Adorei! Então, assim, é isso que as pessoas gostam, é com isso que elas se envolvem, né? Então, assim, hoje a gente faz online, mas o envolvimento é o mesmo, porque a gente chama reuniões para vários temas, então é isso que é bacana. E obrigada por você ter feito, viu? E se eu quiser mandar mais gente para fazer agora que é online, quando é que é o próximo curso, Sandra? Me conta. Então, se acessar lá no site, está no site da Secretaria do Vigilância e Saúde, a gente coloca no site do Cratódio. A gente vai melhorar o site agora, mas está no Vigilância e Saúde. Tem todas as capacitações lá, estão abertas. Né? Mas a próxima nossa, assim, online, onde as pessoas também participam no chat, alguma coisa assim, que é via YouTube, para a gente poder ter mais divulgação. Para você ter uma ideia, a última a gente teve até pessoal do Peru assistindo. Uau. Foi bem... Porque eu também estou fazendo uma linha de cuidado com a saúde bucal, Elcio. Então, eu consegui incluir tabagismo, a linha de cuidado, tabagismo e alcoolismo, dentro das ações de rastreio de câncer de boca. Então, vai virar um protocolo, não mais para ação de vamos fazer campanha do idoso, não. Isso vai virar rotina do cirurgião dentista. Então, ele vai fazer rastreio de lesão e vai falar sobre isso. Pronto. Agora, já tive a ideia de como é que eu vou roubar você para o CAISM e para o Departamento de Psiquiatria, que é o seguinte, essa questão de como está normalizado no serviço de saúde mental o tabagismo. E a gente precisa mudar isso. Né? Porque, então, você falou isso, posso completar um negocinho? Claro. Quando você falou sobre isso, você me lembrou que eu falei das taxas de prevalência. Então, a gente está pegando ferrenhamente mesmo, porque assim, a renormalização está aí, já tem aumentado o índice, e assim, justamente pelo uso desses novos produtos. Então, o quanto a gente precisa ter o desafio, porque a indústria tem um poderio muito grande e acaba até, às vezes, entrou o ano retrasado no Congresso de Cardiologia para falar para os graduandos lá sobre cigarro eletrônico, o quanto a gente tem desafio para falar e fazer o discurso da ciência mesmo, né? Então, a gente precisa estar nas graduações, a gente precisa falar para essa moçada com o que eles vão lidar, né? Não dá mais para ser cordeirinho dessas coisas, a gente tem que ter noção do que é conflito de interesse quando a gente sai e vai trabalhar. Então, assim, é uma série de coisas e desafios que a gente tem que trazer mesmo. Não, e é perigoso. Dá um exemplo assim, hipotético, mas eu já vi situações semelhantes acontecerem. Você vai montar uma ONG para o combate ao tabagismo, a indústria te procura para ser doador da sua ONG. Eu já fui abordada para pagar capacitação para mim. Eu não vou citar o nome dela, mas para eu capacitar um determinado lugar como responsabilidade social dela. Nunca. Assim, não vai falar que ela é boazinha, que ela não é, né? Então, assim, é uma série de desafios que a gente tem mesmo e que a gente tem que militar mesmo por isso. Não é só... Tem colegas seus que me chamam de
Ah, você já virou ativista. Mas, Elcio, não tem como. A política é muito linda, é muito organizada. A gente que não sabe fazer, precisa aprender a fazer, né? Precisa fazer. Se quiser transformar a realidade social, você precisa fazer política. Exatamente, exatamente. E assim, e sensibilizar a sociedade, porque é ela que modifica tudo. Não é a gente, não. Não é governo, não é nada. É a sociedade. Eu tenho um tio, assim, uma pessoa que eu admiro profundamente, já falecido, Tio Aniceto, que ele era político, né? E aí ele falou, eu acho que ele queria me convencer a ser político. Ele disse assim, eu admiro muito você fazendo medicina e tudo. Agora, na política, você na medicina, você cuida do seu paciente, né, e dos seus pacientes. Na política, você cuida de centenas de milhares e milhões de pessoas. Isso ficou na minha cabeça, assim, mas não serviu para mudar de profissão, mas a admiração pela política, isso continua. Eu também tenho, Elcio. Eu descobri, assim, que eu tenho uma facilidade com isso, porque esse entendimento já do ser já era uma coisa minha. Mas a hora que eu juntei duas coisas, eu falo, gente, política de implementação é o que não se faz. A gente tem um monte de artigo, um monte de gente fazendo coisa boa, mas não sabe como fazer. Todo mundo fazendo a mesma coisa. Então, assim, é começar a fazer planejamento, né? Estabelecer rede é isso. Cada um tem um papel que tem que ter esse entendimento. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Para você ter uma ideia, a gente tinha ação judicial de 9 anos lá em relação a fornecer medicamento para o município, e aí a gente já estava num momento de conciliação, quando a gente vê que 9 anos, vindo gente de Brasília, quando faltava entendimento do que era seu papel administrativamente, do federal, do estadual, do municipal, que assim faltava uma pessoa para falar isso. Então, assim, foi uma coisa tão simples que a gente demorou tanto tempo para organizar e não se organiza ainda, né? Então, eu vejo isso muitas vezes. Eu participo de alguns conselhos, né? Então, eu estou na tuberculose, eu estou na questão de doenças crônicas. Aí, às vezes, eu fico vendo os discursos, às vezes, como as pessoas elas falam para dentro, elas não veem que do lado tem alguém que faz uma coisa que elas não fazem, como elas podem trabalhar juntas. Né? São os egos, as ideologias que às vezes atrapalham muito. Né? Sim, para construir uma política de Estado, né? Não dá para você ficar focado assim, no seu umbigo. Não dá para ficar pondo seu nome na coisa, não dá. Não existe nome nosso. A resolução sai com o nome da secretaria, do senhor secretário. É isso que tem que acontecer, né? É isso, na hora que você vê o resultado, já valeu, já ganhou seu dia. E aí eu fico pensando até, vivendo isso na saúde mental, né? Porque aí você tem a luta antimanicomial e aí um lado oposto. Putz, como é que essa disputa por espaço não vai para lugar nenhum, né? O mais importante é o que a gente constrói de política que vai efetivamente ajudar o paciente, né? Exatamente. Entender que o cuidado ele deve ser, apesar da gente ter outras modalidades hoje na RAPS, tudo, a gente tem que entender que o cuidado ele tem que ser integral. Não adianta mais você ficar só com... É bacana, eu acho legal, porque a gente tem determinante social, impacta sim, o discurso social é importante na nossa área, principalmente de dependência química. Existem pessoas que são mais comprometidas, uma população mais vulnerável, mas a gente tem que entender que isso é a população, não é a gente, né? Então, o quanto que esse discurso foge, porque à medida do momento que você joga tudo para o paciente que está desorganizado, isso já é negligenciar um cuidado, né? Então, a gente tem que estabelecer que é no momento dele, sim, mas que a gente precisa falar sobre isso em algum momento, seja em qualquer coisa, né, Elcio? Sim. Sandra, adorei a nossa conversa. Tenho certeza Falamos que... muito. Foi longa, mas muito produtiva, assim, tanto para falar de tabagismo como de implementação de políticas públicas, né? Hoje tem essa ciência nova que eles chamam de ciência da implementação, que é justamente isso. Como é que você traduz um conhecimento científico
para implementação na prática e para mudar a vida das pessoas. Para o dia a dia, que como é o que importa mesmo, né? Conhecer tudo, né? Sim. Ó, um grande beijo e vou inscrever um monte de gente lá do CAISM na próxima capacitação. Pode escrever. E eu gostei desse negócio de você me levar, hein? Eu gostei. Vamos combinar. Um beijo. Tá bom? Tchau, tchau. Beijo, querido. Bom fim de semana. Tchau.